Oi galera, eu sou o Rodrigo Deller. Oi pessoal, eu sou Juliana Cury, sejam bem-vindos a Infísio. E hoje a gente está aqui num momento diferente, né? Estamos na nossa sessão entrevista. Sessões entrevistas, a gente tá com um formato diferente, né? Sim. Muito bom. Então hoje a gente convidou a Joyce. Joyce, obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço. Porque é sempre muito bom trocar uma ideia com a Joyce. É uma amiga de alguns anos. Não sei quantos exatamente. Também já perdi a conta já. Não precisamos entrar nesse detalhe. E a gente também sempre conversou bastante sobre vários aspectos das nossas profissões. Porque eu acho interessante a gente discutir. Já fizemos lives, né, por aí juntos. E a gente vai dar uma sequência nisso agora. Joyce, por favor, se apresente pro pessoal. Bom, como o Rodrigo falou, né, eu sou terapeuta ocupacional. E há mais de 13 anos, também já estou perdendo as contas já. Não, esses números não precisa, deixa quieto. E trabalho com neuropediatria, né, desde quando me formei, estou nessa área. E é a minha paixão, assim. E aí tenho uma formação no conceito neuroevolutivo Bobat e também integração sensorial. Ai, que legal. E aí tem uma clínica, né, com mais 2 sócias, que são fisioterapeutas, né, mas também atuam nessa área da neuropediatria. E aí a gente está sempre conversando, né, eu e o Rodrigo, assim, filosofando, né, sobre as nossas atuações, né, por mais que sejam atuações em áreas diferentes, né, tem muita coisa que casa, né, e além de tudo sou paciente também, né. Verdade. E a gente sempre fala muito das nossas profissões porque a gente sabe que tem muitos pontos em comuns também, né. Sim. Que eles, eu falo, são pontos ali que a gente consegue trabalhar muito em conjunto, né, e tem coisas que a gente realmente tem que saber separar dessas profissões, né? E aí, né, antes da gente falar disso, né, vamos deixar para daqui a pouquinho, como é que você chegou nessa profissão? Como é que você escolheu ser terapeuta ocupacional? Porque às vezes muita gente não sabe o que o terapeuta ocupacional faz. Sim. Não entende isso, confunde com muitas outras coisas, né? E às vezes a gente entra na faculdade sem saber. A gente descobre depois, fala, então era isso, né? Na verdade, assim, eu sempre dancei, né? A vida inteira eu fui da área da dança. Eu achava que era o que eu ia fazer o resto da minha vida, né? E eu queria fazer faculdade de dança. Mas eu morava aqui em Dourados, depois eu me mudei para Cuiabá com os meus pais. E aí a faculdade de dança era o lugar mais perto que tinha, era Curitiba. E eu não tinha condição, não conhecia ninguém por lá, não vou embora para Curitiba. Aí fiquei um tempo, depois de sair do ensino médio, fiquei um tempo sem estudar, assim, formalmente. Fazia aula de inglês, dava aula de dança, dançava e tal. E aí, um dia, minha mãe falou assim, e aí? Vai ficar nessa, né? Vai fazer o quê, Ai, né? meu Deus, eu tenho que pensar, porque eu não sabia o que eu queria fazer, né? E aí eu peguei um guia do estudante. Naquela época tinha, né? O livrinho que você comprava na banca. Eu tenho esse guia do estudante. A prova de que eu não sou tão nova assim, né? E aí comprei um guia do estudante e fui pesquisar. Aí lá no guia do estudante, na parte que falava de terapia ocupacional, eu vi que o TO ele podia usar a dança como um recurso terapêutico. Eu falei, Pronto. gostei desse negócio, acho que eu vou por aí, né? E aí foi assim que eu decidi. E aí eu comecei a pesquisar onde que tinha, descobri que em Campo Grande tinha faculdade, né? E aí fui pra Campo Grande. Meus pais estavam em Cuiabá, eu saí de lá e fui pra Campo Grande para fazer a faculdade lá na UCDB. E foi assim que eu decidi pela terapia ocupacional. Foi a dança, na verdade, que me levou até a faculdade. Mas não tinha tido nenhuma experiência, né? Então, tinha uma amiga, uns amigos do meu pai que tinham uma filha que tinha feito a faculdade. E na época ela trabalhava com saúde do trabalhador até. E eu achei interessante também, sabe? Tanto quando eu entrei na faculdade, todos os estágios que não eram obrigatórios, assim, né? Que eu comecei projeto de extensão, era tudo voltado para essa área da saúde do trabalhador. Depois eu fui me apaixonando pela neuropediatria, né? Mas a única pessoa que eu conhecia era essa filha dos amigos do meu pai. E, na verdade, a gente nem tinha muito contato. Eu sabia que ela tinha feito a faculdade, né? Porque, na verdade, ninguém sabia muito, né? Hoje não sabe. Imagina, sei lá, eu entrei na faculdade em 2004, né? Sabia-se menos ainda, né? Entendi. Hoje, com o aumento, com a procura que está cada dia maior por conta das crianças com autismo mesmo, né? É que tem se falado mais de terapia ocupacional, mais do que antes, né? Mas essa era a experiência que eu tinha, assim. Então, eu entrei na faculdade meio crua.
cara, que será que eu vou vou aprender? fazer aqui? Por um lado é legal, assim, eu falo, porque você entra com uma cabeça mais aberta, assim, né, para aprender. Eu acho que isso foi muito bacana. E eu acho que também eu entrei um pouquinho mais velha, né? Eu não saí do ensino médio, eu entrei direto na universidade. Então acho que eu já tinha uma outra cabeça, né? Então acho que tudo contribuiu, assim. Interessante a fala dela, né? De Sim. aproveitar as oportunidades dentro da faculdade, aproveitar os estágios e ir vivendo isso, né? Sim. Porque isso, eu não sei, mas na minha formação não foi assim. Essas vivências é que foram me trazendo para o que eu faço hoje, na verdade, né? Exatamente. Para a área que eu busquei. Eu entrei pensando uma coisa e saí fazendo outra. E foi as vivências ali dentro que trouxeram para isso, né? E eu acho que tudo que a gente faz na vida, mesmo antes, eu acho que vai construindo, né? Sim. Para aquilo que você vai escolher depois, né? E assim, eu nunca tive também, isso é uma coisa minha, né? Aquela coisa, eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que terminar. Não, se não der certo, vamos mudar de rumo, né? Vou tentar outra coisa. Mas a terapia ocupacional, ela é tão cheia de possibilidades, ela é tão ampla que não precisei mudar, porque eu tinha muita coisa para escolher dentro da terapia ocupacional. Eu acho que na fisioterapia também é assim. Sim. É muito amplo, você tem tantas áreas que você pode atuar que você não fica ali, né, só dentro Preso daquele quadro. num nicho Isso. só, né? Vamos colocar assim. E aí você pode usar tanta coisa a seu favor, como eu usei a dança durante muitos anos. Quando eu saí da faculdade, eu fiz uma especialização em dança. Olha só, não sabia disso. Fiz, não sabia? Não. Eu fiz uma pós-graduação, depois que eu vim embora para Dourados, no meu segundo ano de formada. Aí eu fiz a pós em dança, lá na mesma universidade que eu me formei, né? Em Campo legal. Grande. E aí foi muito bacana, assim. E até hoje eu falo, eu atuo com neuropediatria. Às vezes tem coisas que casam muito com a dança, sabe? Com tudo que eu aprendi na dança, principalmente na especialização, né? Que eu aprendi sobre várias coisas diferentes, né? Não só a dança contemporânea, que era o meu foco, assim, né? Aprendi sobre outras coisas. E hoje em dia eu uso muito dos conhecimentos que eu tive na dança nas sessões com as crianças mesmo, sabe? Então é muito legal isso, né? Deixa eu te perguntar uma coisa assim, interessante. De repente a gente, eu não conheço como é que é a formação dentro do curso, assim, o que vocês aprendem assim dentro da formação de vocês? A formação de TO mesmo. De TO. Ó, o primeiro ano é aquele ano mais basicão, a gente inclusive tinha aula em conjunto com físio, em conjunto com fono, então as aulas de anatomia geralmente era meio que junto, assim, uma parte, né? Porque daí a fono às vezes vai mais para a área ali, né, de foco maior. Mas a gente teve matérias que são em comum, né? Então a gente teve anatomia, biomecânica, cinésio, né? Tudo isso que é comum, né? Que mais? Fisiologia, né? Aí a gente tem as matérias que são voltadas, são bem da terapia ocupacional mesmo, então tem lá fundamentos da terapia ocupacional, É igual a nossa, história da terapia ocupacional, Sim, né? sim. Essas coisas assim. Legal. Aí a gente também, isso tô falando da minha formação, né? Sim. Da universidade que eu me formei. E também é uma formação mais antiga, né? Não sei, agora provavelmente muitas coisas mudaram, A grade deve né? ter mudado alguma coisa, Sim. né? E aí a gente também teve aulas voltadas para a parte da psiquiatria, porque tem uma área da TO que trabalha com saúde mental. Então a gente teve aula de psiquiatria, a gente teve aula de psicologia. Legal, né? interessante. Teve. E quais Bem são as bacana. áreas de atuação? Assim, você falou que trabalha com neuropediatria, mas quais seriam outras áreas, assim, de maneira geral, na TO? Porque as pessoas não sabem onde o TO Sim. pode atuar. Então a gente tem contextos hospitalares. Eu mesma já trabalhou, né? já trabalhei no hospital, trabalhei com pacientes oncológicos e com pacientes neurológicos, né? Em 2 hospitais aqui. Então tem essa área de contextos hospitalares. Dentro do hospital você tem todas as áreas, né? Então você pode trabalhar, por exemplo, com neonatologia, né? E aí a gente tem a área social, a gente tem a área da saúde mental, tem a área da saúde do trabalhador, tem a geriatria, gerontologia também. Estou esquecendo alguma coisa? Tem contextos, tem a escola também, né? Contextos escolares, que inclusive é uma das especialidades, né, da terapia ocupacional aqui no Brasil já, né, que a gente já tem, que é os contextos escolares. Então são várias áreas. Interessante, não Eu sabia acho que é tinha isso. tantas, No assim. geral, assim, no geral é isso. Porque assim, igual a nossa, né? Tem A gente fala ortopedia assim, também, né? Tô esquecendo da ortopedia. Vocês têm também? Tem. E é um forte muito grande da terapia ocupacional, a terapia de mão.
Tem verdade, tem muitos TOs que trabalham com terapia de mão e fazem um trabalho muito bacana, assim. Interessante. Tem um olhar diferenciado, assim, né? Isso é interessante, porque você falou uma coisa que agora me lembrou. A terapia de mão era uma coisa que lá onde eu estudei, na UEL, a gente não tinha o curso de TO, tinha o curso só de físio. E a gente tinha muitos pacientes que vinham para a enfermaria, depois para o ambulatório de fisioterapia, com as fraturas, as lesões relacionadas ao trabalho, né, computações parciais. E a gente tinha que atender ali, mas falou assim, tá faltando alguma coisa. O que estava faltando, né? Minha professora dizia, tá faltando TO, a gente não tem. Não tinha um hospital também, né? Porque a gente tinha um projeto, conseguia, mas faltava, né, um complemento para esse paciente. A gente sempre tinha essa necessidade. Você me fez lembrar disso. Faz tempo, né? Mais um tempinho. Mas assim, é interessante, porque é uma coisa que algumas pessoas conhecem a TO pela terapia de mão também. Sim, é verdade. É verdade. E muitos também pela neuroadulto, né? As adaptações, vê muita coisa também. Eu também já trabalhei com neuroadulto, mas atendi assim, domiciliar, né? E essa coisa da terapia de mão é muito legal, porque você vê é muito forte o trabalho da TO ali. Como a gente lida muito com essa questão da função, o que a gente mais usa são as mãos, né? Então, o tempo todo, né? A habilidade do ser humano interagir, fazer coisas são as mãos, né? E é engraçado, porque assim, a formação de terapia de mão é uma formação para físio e para TO, né? Mas são visões diferentes, né, do mesmo assunto ali, né? Porque a TO, ela realmente vai pensar muito mais. Não que o físio não pense na função, claro que pensa. Mas o terapeuta ocupacional, ele tem um olhar diferenciado, assim, né? Então é bem bacana. Eu acho interessante. É uma área que eu gostava, que eu gostei muito também. Que foi uma área que eu falei assim, talvez eu faça isso. Mas aí acabou que não fiz também, né? Não, e você falando sobre isso, eu falo como que as duas profissões, elas se complementam, né? Muito. Em vários aspectos, né? Nem só na ortopedia, né? Você já trabalhou no hospital, com certeza tinha um serviço junto com Sim, com o físios, físio né? tinha. Então, é legal da gente falar sobre essa questão de como que a gente pode trabalhar no conjunto. Sim. Né? Lá no serviço da UEL, né? No caso. Dentro do ambulatório de ortopedia da UEL, que a gente tinha esse projeto lá de mão. Imagina se tivesse junto não, ali. Eu sou da respiratória, mas eu passei lá, eu me lembro de ter passado e você falando, veio a lembrança. Acho muito bacana. Engraçado, né? E aí a gente começa a ver a importância de trabalhar com vários profissionais, né? Que a gente possa dialogar entre os profissionais. Acho que isso é um dos focos daquilo que a gente fala aqui também. Aquela história do complemento. Complemento, né? sempre. Porque o físico trabalha com a função, o TO também, mas a função do paciente, né? Às vezes a gente precisa de técnicas ou de abordagens complementares para o paciente chegar no que ele precisa. Sim, e a gente aprende muito, assim. Eu trabalho lá com as minhas duas sócias, que são fisioterapeutas, o quanto eu aprendo com elas. Não são com elas, né? Hoje mesmo eu tive uma reunião com uma fono, uma outra TO, e a mãe do paciente e uma psicopedagoga. Gente, é assim, você aprende muito uma da área da outra, legal, e né? aquilo dá uma força maior para o seu trabalho, né? Então, por exemplo, falando das nossas profissões, né, da físio e da TO, a gente atende muito paciente em conjunto. Então, o mesmo paciente atendido ao mesmo tempo pela físio e pela TO. É muito bacana, porque dependendo do paciente, às vezes falta mão para você fazer tudo que você quer. Né? E aí eu não tenho a mão da físio para fazer o que a físio do paciente ali está fazendo, né? E a físio não tem a mão da TO, e às vezes não tem a mesma visão, né? Então uma visão complementa a outra e dá super certo, gente. E fica um trabalho tão bonito. E aí você vê o paciente evoluindo, às vezes, muito mais do que se você estivesse ali sozinha no seu quadrado. Em duas sessões separadas, né? É interessante isso, porque eu estava aqui lembrando, você é formada no conceito Bobat, né? E o pessoal da Fisioneiro também faz o conceito Bobat. Eu fico imaginando uma sessão conjunta disso, né? É muito legal. Eu ia ficar assim, ó, né? Sente e assiste, né? Porque é muito bonito. É muito bonito. É muito bonito. Eu não sou da área da neuro, eu sou da respiratória, né? Passo longe, mas a neuro me pega porque os pacientes de neuro vêm às vezes começam com as escalas de engasgo, ter uma tosse, uma secreção, ou para, por exemplo, colocar aparelho, né? Para dormir, coisas assim. Mas eles têm algumas necessidades, eu fico olhando o pessoal atendendo, eu me apaixono. Mas você Hoje sabe... eu faria neuro também. Eu fico pensando assim,
Se você fizer, aí você vai atender o seu paciente lá de neuro, mas você vai ter um olharzinho da respiratória também, que você vai falar assim, poxa, mas talvez esse paciente não esteja conseguindo fazer tal coisa porque a parte respiratória dele não tá legal. Então eu acho que você, mesmo que você fale assim, não, agora eu não quero mais saber de respiratória, vou fazer só neuro. Não dá, porque o paciente não é isso. E porque você já tem aquele olhar, né? Então, vocês dois falam muito disso, né? Da caixinha de ferramentas, Sim, né? Eu acho que isso é muito todo. bacana. E eu penso muito nisso, assim, por exemplo, em relação à terapia ocupacional. Hoje em dia, a maioria das pessoas que conhece, ouvem muito falar da integração sensorial, que é uma outra abordagem de tratamento, né? Nessa área de neuropediatria. E aí as pessoas ficam muito focadas nisso, mas ninguém faz só integração sensorial. Eu tenho a formação de integração sensorial, eu tenho formação em Bobat. Eu tenho paciente que tem o transtorno do espectro do autismo, que eu atendo usando mais abordagem de integração sensorial, mas tem muita coisa do Bobat que está ali, né, em mim, que não tem como desassociar, não falar, nossa, agora parece que eu estou fazendo Bobat. E é o Bobat. Às vezes o paciente não é aquela abordagem principal, mas em algum momento você vai pegar aquilo ali, porque você vai precisar usar. Aí, aquilo que a gente falou isso no episódio, né? Aquela questão de você construir a sua forma de atender dentro daquela necessidade daquele indivíduo, usando as ferramentas que você tem. Nossa. E elas não são separadas, não é? Essa ideia de se você trabalha essas ferramentas em você vai construindo para aquele paciente. Sim. Né? Tranquilamente. É que assim, hoje a gente não chegou a comentar isso em outros episódios, mas em off talvez. Talvez, né? Muito provavelmente. A gente hoje tem um problema assim. Eu vou até entrar assim nesse assunto dos nomes, né? São as técnicas ou as metodologias, de repente, que eu preciso trabalhar só com uma única ferramenta, né? Dentro do meu trabalho. E a gente se depara com essas situações, igual a Joyce coloca, né? Eu estou trabalhando a integração sensorial junto com o Bobat. Qual que predominou naquela sessão? Pode até ser uma delas, mas você usou ferramentas do outro recurso. Sim. Isso eu acho muito legal. Até porque o conhecimento está ali em você, não tem como você desassociar aquilo, né? É diferente, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa científica para testar a eficácia da integração sensorial, por exemplo. Aí é pesquisa, né? Aí é pesquisa, aí eu não posso, eu tenho que tomar cuidado para não sair daquele quadrado, senão não é fidedigno. Mas é diferente quando você vai atuar, você tem que ter um olhar. E aquela coisa também, que é importante, eu acho, né? Se você não tem uma determinada abordagem e você percebe que aquele paciente precisa daquela abordagem, vamos encaminhar. Ou você vai atrás de aprender aquilo para você oferecer aquilo para o seu paciente, ou você encaminha, né? Justamente. E não tem nada de errado nisso. As pessoas têm um pouco de medo disso, né? A gente quando conversando disso, acho que no outro episódio anterior para trás um pouco, é isso, porque é o benefício daquele paciente. Sim. A gente tem que, acho que no último eu falei, a gente tem que conhecer bem aquilo que a gente faz bem, né? Pra gente poder doar aquilo para aquele paciente naquele momento. E depois, se tem uma coisa que eu sei que ele precisa, eu já li, eu já vi, já ouvi, mas eu não faço e não tenho condição de fazer agora, eu preciso encaminhar. É minha obrigação ética e moral com aquele indivíduo encaminhar, né? Eu não consigo entender, né, o abraçar o mundo. Não é assim. Não dá, gente, impossível. É muita coisa. Impossível, é muita coisa. Muita coisa. Se a gente pegar uma área, por exemplo, eu falo de neuropediatria. Dentro da neuropediatria, a gente tem vários tipos de pacientes diferentes. Então, tem o paciente com T21, né, que é a trissomia do 21, a síndrome de Down. Tem o paciente que tem o transtorno do espectro do autismo, tem o paciente que tem paralisia cerebral. Aí tem um monte de síndromes raras, cada síndrome é de um jeito. E cada paciente é de um jeito diferente. Então, assim, se você pegar e falar assim, não, eu vou me especializar só em T21, nossa, gente, tem um mundo enorme ali, né? Então, eles não são iguais. Como que você vai atender tudo? Como é que você vai dar? Você não dá conta. A gente não dá conta. Joyce, né? Você faz um monte de curso que eu acompanho. Não faz? Sim. E mesmo assim a gente se depara com essas situações. Né? E, cara, é uma coisa assim, quanto mais curso você faz, quanto mais você aprende, mais você vê o quanto você não sabe.
mais você vê o quanto você precisa aprender. Continuar estudando. Porque, assim, é muita coisa, né? E uma pessoinha, gente, você pega um bebezinho para atender, tem tanta coisa ali que precisa, é gostoso, né? É bom demais. Não, eu tenho meus bebês também. Daqui a pouco eu trago ela para a pediatria, daqui a pouco ela larga. Aí, ó, tá vendo? Não, eu gosto. É muito bom, gente. É então, muito bom. Essa questão de você estar sempre, né, se aperfeiçoando, sempre colocando em prática aquilo que você também aprende, né? Isso é outro ponto importante. Você se depara, a gente também se depara com isso, né? Com essas questões. O que mais eu preciso? Qual outra ferramenta eu posso adquirir aqui para poder tratar? E aí, assim, só pra gente voltar lá naquele gancho do trabalho com as meninas, né? Como é que vocês fazem isso dentro da rotina de vocês? Isso eu acho muito interessante. O atendimento em conjunto? Em conjunto. Como é que vocês organizam? Como é que vocês fazem isso? Assim, alguns pacientes a gente já conversa com os pais, olha, a gente acha que seria interessante o atendimento em conjunto. A gente avalia, né? Se a criança precisa mesmo daquele atendimento. Sim. Se ela vai se beneficiar, a gente conversa com os pais. Você acha que seria bacana? Pra mim, legal. Aí a gente começa a fazer o trabalho assim em conjunto. Então, a gente marca, né, ali na agenda os mesmos horários. Mas acontece também, às vezes, de repente, a gente tem um paciente comum que a gente não atende junto. Mas, eventualmente, eu tô lá, um paciente meu faltou, a Leide tá lá atendendo a criança, eu vou lá na sala dela e, né, um pulinho lá, né? E também tem muita troca, assim, olha, o que você trabalhou? Por exemplo, tem paciente nosso que vai às 7 horas da manhã com a Leide e às 8 tem comigo. Então, sai da sessão dela, vem direto para minha. E é muito bacana, assim, porque ela muitas vezes prepara o paciente para aquilo que eu vou trabalhar e ela já fala, Joyce, hoje ele estava assim e tudo mais, né? E aí, quando a gente vai atender em conjunto, a gente já consegue... Porque, assim, às vezes, quando você começa o atendimento em conjunto, às vezes fica meio perdido. Tá, e agora? O que a gente vai fazer? E tal. Mas quando o paciente é um paciente que já é incomum e você troca com outro profissional sobre aquele paciente, você conversa sobre aquele paciente, na hora que você vai para o atendimento... Flui, né? Flui melhor, fica mais fácil, né? É interessante você colocar, né? Vocês já conhecem o perfil, já sabem um pouco de como esse paciente chega, de como ele de vez em quando tá assim, ou muda um pouquinho, né? Você já conhece um pouco como ele caminha, né? Aí você consegue, depois desse tempo de conhecimento, fazer uma terapia em conjunto que possa ser uma terapia para ele. Isso. Né? É interessante isso. Vocês não é assim, vamos fazer ele pronto, né? E é muito bacana, porque às vezes a Leide tá falando, eu tô tentando fazer tal coisa com ele, Joyce, o que você acha que eu poderia usar aqui, que a Theo poderia me ajudar dentro da minha sessão? Às vezes ela me falando, eu não consigo entender exatamente o que ela está querendo me dizer, mas na hora que eu tô lá junto, que ela me mostra e que eu vejo a criança fazendo, aí eu vou tentando dar aquela solução ali. Então, colabora até nisso também, né? Fica mais fácil de você entender o outro. E eu falo assim, é muito bacana, porque é como se fosse um curso, né? Porque daí a gente aprende, então é assim que você segura no joelho dele quando ele tá assim, tal, né? Assim que você pega na perna dele para ele ficar em pé. Então, quando eu for fazer uma atividade com ele lá em pé, então eu vou segurar assim também. Então, eu acabo aprendendo muito. E vice-versa. E a gente aprende com outros profissionais também. Então, por exemplo, tem a psicopedagoga. Eu não tenho conhecimento psicopedagógico. Mas aí, o paciente ele precisa ter toda essa integração, né? E aí, ela me fala como ela está trabalhando, então eu consigo trazer elementos daquilo que a criança precisa trabalhar para dentro da minha sessão. Ou um paciente que tem uma apraxia de fala. O paciente que tem apraxia de fala, ele precisa repetir aquela palavra corretamente várias vezes para ele realmente engramar aquela palavra corretamente. Quanto mais ele repetir errado, mais ele vai continuar falando errado. Então, na minha sessão, eu tenho que estar atenta a isso também. Então, eu tenho que aprender um pouco do que a fono faz também, né? Para integrar tudo isso no atendimento. Legal. Outro dia, só para encerrar, né? Eu já vou falando demais. Esse assunto que eu acho que é muito bacana. A gente estava... Até a Leide colocou um dia falando de um paciente sobre comunicação. Por que o fisioterapeuta tem que saber sobre comunicação alternativa para um paciente? Então, o paciente é uma criança com paralisia cerebral e ele começa a se jogar pelo quadril lá, quando ele está na cadeira. E aí você não sabe por que ele está fazendo isso. É o padrão, tem que inibir o padrão, né? Já pensa assim. Padrão, né? Tudo isso de padrão. Aí você vai ver por que a criança está fazendo aquilo. Porque ela não estava gostando daquele brinquedo.
Então a forma dela de se comunicar era se jogar, porque ela não fala. Então o que a gente pode fazer? Vamos conversar lá com a fono, com a TEL, com os profissionais que trabalham mais com a comunicação, com fono principalmente. O que a gente pode fazer? Fez uma cartinha lá, né? Tem que ver os pré-requisitos da criança, tudo. E agora a criança, quando ela não está satisfeita, ela coloca a mãozinha lá no não. Ou ela coloca a mãozinha no sim. Que legal. E aí ele para de se jogar pelo quadril. Então por que eu sou filho, tenho que saber disso? Então a gente tem que sair das nossas... Sair da caixa. Caixinha. Né? E olhar onde... Porque é aquela história, integrar... Porque a terapia é para o paciente. Sim. Né? Não é para sua meta pessoal. Às vezes a gente fala disso. Essa foi boa. Né? Não é para minha meta pessoal, é a meta do paciente. Então, se a gente não entender o que a fono está fazendo, ou não construir junto esses elos, né? Porque a criança ou o adulto tem vontade. Ele não quer aquele brinquedo à vontade dele. Se eu não reconheço o sinal de comunicação dele, já era aquela sessão. E não quer dizer que você tá fazendo o trabalho da fono, porque você tá usando uma prancha de comunicação. Não tem nada a ver isso. Mas as pessoas têm muito medo disso, acho, hoje em dia ainda, né? Tem. Porque tá fazendo... tá treinando a VD, tá fazendo serviço da TO. Gente... Treino de atividade de vida diária, o pai e a mãe fazem em casa. Então quer dizer que eles estão fazendo serviço da TO? Não, gente, eles estão ensinando o filho deles. Mas é verdade. Mas a gente atende o paciente 1 hora, as outras 23. Faz não o quê, é né? o pai e a mãe. Exatamente. E nessa pandemia, até numa das lives que a gente fez de pandemia, né, Rodrigo? Eu falei, nessa pandemia, o que mais facilitou, e eu acho que as pessoas até entenderam mais, até cuidadores entenderam mais, foi a importância deles saberem o que fazer. Por conta da dificuldade de locomoção, de ir ou não ir, de um lockdown ou tal, né? O treinamento dos cuidadores dos familiares resolveu muitos problemas da parte da fisioterapia respiratória. Olha também. Só que bacana. E com certeza na neuro é a mesma coisa. Porque às vezes você não conseguia ter a mesma frequência por algum motivo ou outro, né? Então se quem tá ali todo dia não tem alguma coisa e você não passa isso, você perde por conta desse contexto que a gente está vivendo, né? E você sabe o que eu pensei agora? Que eu acho que é uma coisa muito bacana disso também. Eu acho que, de uma certa forma, a gente ajuda na valorização profissional. Porque quando você dá um exercício ali, vamos supor, então ensinei um exercício X para aquele familiar, né? Para ele fazer com aquele paciente, né? Ele não vai generalizar isso, mas para aquele paciente. Às vezes o familiar ele olha você fazendo e ele fala, você tá fazendo isso aí, deve ser fácil. A hora que você ensina para ele fazer, aí ele fala, meu Deus, porque daí ele vê que não é tão fácil assim. Importante não é? Isso, né? Não acontece isso? Muito, então, olha como não é porque você vai ensinar alguém que você tá... As pessoas tendem a pensar, eu tô ensinando, então eu tô desvalorizando. Ele vai fazer sozinho, não vai precisar mais de mim. Pelo contrário... Né? Você está valorizando, porque a pessoa está vendo, nossa, realmente não é fácil, porque não é fácil, né? E você saber identificar e tudo mais, né? Outra, você está ensinando um pedacinho, né? Minúsculo. Porque se eu fosse tão simples, eu vi as ideias, né? Mas você ensinou para aquele porque você sabe que aquele precisa. Para o outro, assim, né? E porque aquele cuidador conseguiu aprender, né? Você foi trabalhando isso, até chegar nisso. das duas coisas, exatamente. Né? Você achar alguém que esteja ali a fim de aprender, né? Só que se fosse tão simples, a gente não precisava se debruçar tanto sobre essas coisas, né? Sim. Então, quando a gente pega isso, acho que é por isso que é bacana, né? Você vai ensinar um pedacinho do que é a prática do físio, do TO, é justamente para que ele chegue, sei lá, daqui 1 dia, 2 dias, 3 dias, com aquela função legal ainda, porque senão ele pode perder. Sim. Aí você não evolui, né? Aí você fica sempre patinando. E a gente quer que o paciente evolua. Justamente. A nossa intenção é dar alta, a gente não quer ficar com o paciente o resto da vida. Né? Quantos anos? Até porque tem muita gente para atender. Sim. Né? Então a intenção é essa, né? Justamente. É igual quando vem os pacientes. Eu tenho alguns pacientes neurológicos que eu atendo, alguns adultos. Criança até que tem menos, mas alguns adultos eu tenho que tem síndrome, tipo esclerose lateral amiotrófica, algumas outras síndromes raras. Eles vêm para quê? Para prevenção respiratória. Então eu tenho que ensinar, olha o equipamento e tal, você vai fazer o exercício assim, assim, assim. Ele vai fazer até uma paciente que eu adoro ela.
ela faz sozinho o exercício e quando ela tá muito cansada, ela não consegue usar muito os membros superiores, tem dia que ela tá com mais fadiga, ela não consegue, ela treinou o filho. Ele tem 7 anos. Ai, que bacana. Ele aprendeu a segurar pra ela e a fazer o exercício com o ângulo de expansão, sabe? Coisa mais linda. Eu fui na casa, né? Ela ensinou ele sozinha. Eu falei, não, deixa eu ver o seu guri fazer. Menino, ele faz certinho. O futuro físico. Tá vendo? Ele faz direitinho. Ele posiciona, ele até corrige o pescoço dela. Ele sabe que... olha que coisa, como uma criança, né? Ele é um menino assim que ele tem um feeling para aquela mãe. Porque ele falou assim, ela apoiou assim, ele falou, não mãe, é assim. E ninguém tinha ensinado isso pra ele. Ele só de ver. Ele deve ter tentado fazer assim e não vai. Ela trava a garganta, a língua cai. E pra cá, quando ela faz aqui, ela consegue, entendeu? Ele viu isso sozinho. Eu vi ele corrigindo, eu fiquei olhando e falei, olha só. Sozinho, ele descobriu sozinho, olhando. Eu falei assim, como é que você sabe que tem que corrigir? Não, porque assim ela engasga. Olha só. Observador, viu? Observador. Muito. Quantos anos? 7? 7 para 8. Mas tá ali todo dia, né? Todo dia. Tá ali vendo todo dia. Então, e a mãe dele deu uma pioradinha quando ele era mais bebê, mas ela ainda anda, ela se desloca e tal. Então, assim, ele vê a mãe evoluindo e ele observa, ele tem um olho assim que eu falo, gente, esse menino tem um dom. Ai, que lindo, né? Eu saí de lá pra chorar depois. Eu fiquei super emocionada. Porque não tem como você não se emocionar de lembrar disso, né? Ele viu um vídeo, porque veio ela e o esposo. Ele não veio na minha sessão. Aí ele viu um vídeo, que eu gravei os vídeos. Então ele vendo o vídeo, ele começou a ajudar a mãe. Só depois que eu fui lá. E estão nessa... Muito legal. E eles têm essa facilidade, né? As crianças são muito observadoras. Demais. E eles estão observando coisas que a gente nem imagina. Isso é um perigo, né? A minha tá pequenininha ainda, tem que me cuidar. Calma! Vai piorar, né? Eu tô sabendo. Agora que vai ficar bom. Sabe o que eu queria te perguntar, Joyce? Você falou aquele momento que você falou, a questão do atendimento e a questão da pesquisa. Às vezes as pessoas confundem muito isso, né? Não sei se você concorda, mas às vezes a pesquisa ela é um recorte. Sim. Da realidade. É um recorte. Ela não é a realidade do seu consultório todos os dias. Ela te dá suporte para você tomar decisão. Eu vejo dessa forma. Eu queria saber como é que você lida com isso, né? Como é que você lida com a questão da evidência? Como é que você trabalha isso? Essa questão hoje em dia está muito assim, né? Tudo tem que ser baseado em evidência. E a gente sabe que nem tudo que a gente faz é baseado em evidência. Conceito neuroevolutivo Bobat, por exemplo, não é um conceito que ele não tem evidência. Mas qual né? evidência que ele não tem? Ele não tem aquela evidência ali, né? Aquela evidência científica, por exemplo, a integração sensorial é uma abordagem que tem evidência científica para tratamento de crianças no transtorno do espectro autismo. Tem comprovação científica. Né? Já o conceito neuroevolutivo Bobat, ele não tem essa mesma comprovação que a integração sensorial tem. Só que a gente tem uma comprovação de anos que vários terapeutas clínica, né? De prática clínica que a gente vê que realmente faz diferença. Mas a gente até conversou sobre isso já, né? Tem coisas que são muito complicadas. Nem tudo você consegue comprovar cientificamente. Nesse modelo que você tem de ensaio clínico randomizado, Isso, exatamente. É um modelo que ele é essencial para pesquisa, ele é importante, mas para algumas coisas ele engessa ao ponto de quase que inibir a forma de pesquisa. Eu gosto de brincar com a palavra evidência, no sentido de evidência, mas evidência do quê, né? A evidência científica no modelo que a gente tem hoje, ela nos proporciona muita coisa boa. Mas não é evidente quando você olha para o paciente ali, ele melhorando, quando você faz isso? E eu acho que é uma coisa muito assim também, às vezes uma coisa tem evidência científica que funciona, mas às vezes para aquele paciente ali que você tá, não vai funcionar. A gente discutiu isso algumas vezes, já discuti assim com a Juliana várias, com a Joyce algumas já soube também. Porque... Eu penso que nada serve de unha encravada, cabelo oleoso, né? Nada resolve tudo, né? Do corpo inteiro. Temos essa fórmula infalível. Não tem. Gente, se tivesse, a gente tava muito rico, meu Deus do céu. Não tava, né? Se a gente, né, tudo, então tá bom, é isso aqui que funciona, então você vai usar isso que você vai ter resultado. Repete.
Porque você não vai repetir na sua prática clínica exatamente como a pessoa que fez o estudo lá, o ensaio clínico randomizado, né? Você não vai repetir igualzinho ela fez. Você não vai conseguir. Exatamente. Não é o mesmo paciente, não é o mesmo perfil. Porque se a gente pegar, por exemplo, eu falando da minha área, né? Se eu pegar o conceito neuroevolutivo Bobat, ele é um conceito, ele não é uma técnica que você faz A mais B e você vai ter C. Você não tem, para toda criança, você vai fazer o mesmo protocolo. Então, como é que eu vou comprovar se eu não uso o mesmo protocolo para todo mundo? Como você vai comprovar? Nesse modelo que a gente tem. Nesse modelo, exatamente. Eu vejo a dificuldade é justamente você encaixar, porque é um conceito neuroevolutivo, ele é baseado em qual ciência? Na neurofisiologia. Sim. E a neurofisiologia é algo que depende de... Bom, né? Vou viajar aqui, né? Eu adoro viajar nessas coisas. Depende do cérebro que você estimula. A informação sensorial que você manda vai ser processada por um cérebro diferente. Cada paciente é um, você não sabe como é que vai rolar a sinapse lá dentro. Sim, as vivências são totalmente diferentes, né? As próprias experiências. A experiência paciente, daquele bebê dentro do útero da mãe já é diferente de uma mãe para outra. Uma mãe é professora de, sei lá, de academia e fica pulando lá na cama elástica. A outra fica o dia todo no computador. E aí? A experiência sensorial daquele bebê é totalmente diferente. Atrás, né? Né? Tô indo mas lá, é verdade. Aí tem toda a questão genética, né? Enfim, é muita coisa junto. Uma coisa que eu penso sobre essa questão das evidências, por exemplo, na minha prática, quando a gente fala de avaliação, por exemplo, eu prezo por utilizar avaliações que tenham um padrão de realmente, olha, essa avaliação foi comprovada, ela realmente... Ela é validada. Ela é validada, a gente vê que ela realmente, ela realmente avalia aqueles construtos que ela se propõe a avaliar. Aquela métrica é confiável, Isso. Aí, nesse sentido, eu acho que isso é super importante, isso sim, né? Claro que a gente também tem, juntamente com isso, eu não deixo de ter o meu olhar da Joyce, que não é um olhar só da Joyce terapeuta ocupacional, é um olhar da Joyce que tem uma vida inteira de muitas coisas que eu vivi anteriormente. Eu falei da dança, né? E eu penso muito nisso, assim, que eu acho que essa questão do tratamento, a gente não usa só aquilo que a gente aprende ali na faculdade, é nossa vida que está ali. Você é um ser humano que está ali, né? Às vezes você está conversando ali com um paciente e você vai ensinar uma receita de bolo para ele, que você aprendeu lá com a sua avó. Tem nada a ver com a história. Mas é um ser humano tratando outro ser humano. Exatamente, faz parte, né? Quando o Jung fala aquela frase, né? Conheça todas as teorias, conheça todas as técnicas, mas não tocar no ser humano seja uma outra alma humana. Aquilo lá mostra que o ser humano é único e individual. Se a gente entra na questão da impessoalidade, de trazer a meta-análise, o que tem de mais alto nível de evidência, mesmo que você pegue uma técnica que tenha a melhor evidência possível, se ela se torna impessoal, eu não sei, né? Eu acho que você cria um bloqueio com aquele indivíduo, né? Porque é pessoal, é um contato de respeito pessoal, né? Então foge um pouco dessa impessoalidade, dessa repetição. Eu não gosto desse... E parece, né? Eu preciso só replicar aqui. Os pacientes não são robozinhos. E parece clichê, né? Essa frase que você falou dele parece um clichê. Mas não é clichê, gente. É real. E ela é muito profunda se você for analisá-la de verdade. Não com frasezinha pra postar no Instagram. E eu acho que dentro da nossa prática a gente tem que fazer isso. A gente tem que ir passeando, digamos assim, caminhando entre essas... Tá, então vamos associar aqui. Então isso aqui tem evidência científica, ok. Eu vou usar, mas tem outra coisa que não tem tanta, mas eu tô vendo que aqui funciona. Né? Então, eu acho que a gente conseguir se adaptar a essas coisas. E mesmo uma coisa que tem evidência, de repente você não vai conseguir, como eu falei, né? Você não vai aplicar exatamente daquela mesma forma. Né? Então, isso muda muito. É um ponto difícil, muitas vezes, da gente integrar, porque a evidência, ela está lá justamente para dar suporte. Isso. Ela dá o suporte de acordo com os nossos pacientes. E aí a gente tem outra discussão, né? Se ela realmente se encaixa, ótimo. Agora eu vou usar ela no momento que eu, profissional, vou julgar que é hora de fazer. Perfeito. Senão, não, o paciente chegou assim, ó, a gente lê muita coisa assim, ó. Eu tenho que fazer as minhas manobras tal, no momento X de uma determinada lesão, independente.
Só que às vezes eu posso adaptar isso pro paciente em outro momento. Sim. Não necessariamente naquele que foi descrito, porque a condição desse paciente já me permite. Antecipei ou atrasei, vamos dizer assim, o momento, mas ele se encaixou dentro do nosso olhar, né? Isso que você está falando tem muito a ver com a minha prática, por exemplo. Que eu recebo crianças de várias idades, né, para avaliação, crianças com diferentes diagnósticos, ou com o mesmo diagnóstico, mas com uma sintomatologia diferente, né, digamos assim. E aí, quando eu vou avaliar, eu olho aquela criança e aí eu escolho os instrumentos que eu vou usar para avaliar. Tem criança que, de repente, eu não vou usar instrumento nenhum, porque eu sei que aquela criança não vai atender aqueles construtos daquele instrumento. Então, eu tenho que usar outros conhecimentos. Então, não tem como você ter um protocolo, né? Único, né? Eu sempre vou trabalhar assim. Eu tenho mais ou menos uma base ali, como você falou, né? As evidências, né, dão uma base pra gente. Então, eu tenho essa base e aí eu vou construindo dentro daquilo que eu acho que é importante, que eu acho que vai dar para fazer com aquele paciente, né? E depois, em outro momento, a gente muda, enfim. É que eu tenho para mim, assim, as evidências são nossas ferramentas também. Então, se essa ferramenta se encaixa, gente, vai funcionar. É o que a Juliana falou, acho que nos 2 episódios atrás. Ou foi bem aplicado, ou não foi bem aplicado, né? Quando dá errado. Né? Ou não tinha indicação, né? Ou não foi bem indicado, né? Ou não foi bem aplicado, ou realmente você é indicado para esse problema. Você até fez a técnica correta, mas não era para aquele indivíduo. Nossa, é perfeito. Né? Não era para aquele indivíduo. Aquele indivíduo tinha o sintoma, você fez tudo que tinha que fazer, mas aquele indivíduo não respondeu. E se a gente não tiver a habilidade de avaliar essa resposta, aí você fala, não está funcionando, mas espera lá, vamos parar e olhar para aquele indivíduo, né? Porque senão, a que a gente falou acho que no episódio passado, senão fica muito tecnicista de aplicar e replicar coisas sem observar o resultado de verdade. Não, o resultado é o da evidência. Não, o resultado é do paciente. Sim. Né? E você vai comparar sempre o paciente com ele mesmo. Na né? prática do dia a dia. Ele estava assim, tá? Agora ele está diferente. Então, como que eu vou avaliar, né? Como ele está agora e aí eu vou tomar outras decisões a partir de agora. E aí, daqui a pouco, você toma outras e por aí vai. Né? Por isso que não pode ser, igual você falou, né? Você tem um protocolo de avaliação com várias ferramentas que você pode usar para avaliar. Sim. Mas ele não é rígido. Você pode ir mudando ou adaptando ou esperando escolher o momento para entrar com qual. Exatamente. Qual delas. E às vezes é muito engraçado, porque acontece muito comigo, por exemplo. Tem mães que se conhecem às vezes. Aconteceu comigo esses dias. Mas as crianças têm a mesma idade, tipo, dias de diferença. Mas por que você não aplicou com o meu filho aquela avaliação que você aplicou com o outro? Aí você vai lá explicar, olha, não apliquei porque o seu filho né, nesse sentido é diferente, com ele a gente não vai aplicar agora, a gente vai aplicar depois. Calma. Mas você vê como que é, né? Isso na criança. Aí quando chega as indicações, né? Fala assim, mas eu vim porque fulano ficou bom em 1 ou 2 sessões. Nossa. Mas era o fulano, né? Não era você que estava aqui. Até você explicar isso, né? Imagina, a dificuldade deve ser a mesma. Sim, é a mesma coisa. A mesma coisa. Mas o fulano tá melhorando em tal coisa. Por que o meu filho não tá? Porque as dificuldades do seu filho são diferentes da dificuldade do outro. Você vê, o seu filho faz tal coisa que o outro não faz. Eu posso levantar um ponto, assim, que eu acho que chama atenção. Talvez hoje a gente fique muito preso ao nome de doença. E aí isso se torna um padrão. Sim. Então, se eu tenho a doença X e o tratamento é Y... eu falo que é o nome da doença e o nome da técnica, né? São 2 coisas que o pessoal fica preso. E aí... Você tem a doença X e você vai tratar essa doença e todo mundo tem que chegar no mesmo resultado. E não é assim. E aí esse é o ponto que a gente vai colocando, né, as discussões com as evidências, com tudo que a gente tem de experiências e etc. E vem até do encaminhamento médico. Eu recebo muito encaminhamento com o médico já descrevendo o tipo de abordagem que eu tenho que utilizar e quantas vezes por semana a criança precisa de terapia. Chega assim para vocês também. Chega muito assim. Mas peraí, quem que é o terapeuta? Né? Eu preciso avaliar primeiro, não tem como a gente, né? E muita gente chega assim, às vezes querendo
como tem essa coisa das liminares, de plano de saúde, né? Eu preciso que você faça para mim um orçamento. Quantas vezes por semana? Eu falo, não sei. Não tem como eu te falar assim, né? Você precisa avaliar primeiro, né? Chega muito antes assim, tem tal coisa, quantas sessões eu preciso? Eu não sei, não vi a pessoa, não avaliei, não sei qual condição que tá, enfim. Tudo depende, né? Eu falo assim, a gente é meio advogado, né? Porque uma vez uma amiga começou a fazer direito, ela falava assim, quando eu comecei a fazer direito, eu aprendi que tudo depende. Nada é sim ou não, tudo depende. E nas nossas áreas é a mesma coisa, né? Sim, porque eu falo que ainda mais, né? Porque ainda mais. A gente está trabalhando com o movimento, com o corpo, com as vontades, com as intenções de uma pessoa concreta na sua frente ali, né? Muda bastante coisa, né? Eu falo que depende, a minha frase favorita, né? A minha também. Os alunos me adoram. A minha também. Depende. Eles já vão embora assim. Porque eu acho que isso é como professora... Puxa vida, queria uma receita de bolo, né? Eu acho que é uma frustração, assim, desses alunos mais jovens de entender tudo que depende. Eles querem uma resposta imediata para aprender rápido, para tratar rápido, para resolver rápido. E quando você começa a ponderar essas coisas que a gente está conversando aqui, eles sofrem. Gente, eu não sofro, eu acho isso belo, mas eles sofrem. Eu já sofri um dia também. Acho que todo mundo passa pelo sofrimento. Mas sim, tempo, né, que faz esse negócio resolver. Sim, aí porque eu não sofro mais. Mas porque agora a gente consegue chegar num resultado um pouco mais rápido, porque a gente tem um tempo de caminhada. Tem uma experiência. Para eles ainda, para os mais novos, ainda é muito mais difícil chegar naquele destino ali, né? Naquela avaliação. Então é isso que está acontecendo. Pra gente talvez seja um pouco mais fácil. Enxergar, né? Assim como para outras terapeutas ocupacionais muito mais experientes que eu, elas olham a criança, pronto, matou a charada. Eu fico ali, gente, como é que eu não estava vendo aquilo? Mas é a experiência, né? Também. É o tempo, né? E a gente tem um problema hoje. A gente estava falando antes de começar a gravar sobre as gerações, que até hoje eu não sei exatamente como eu me encaixo na minha. Né? eu acho que você é da sua, mas você puxou um gênio meio mais eu tô nessa daí também. E hoje a gente tem talvez um outro problema, que é tudo muito rápido. A informação é muito rápida, você tem que resolver, eu tomo um remédio para resolver rápido. Né? Eu vou inibir, eu tenho uma inflamação, eu tomo um anti-inflamatório porque eu tenho que inibir rápido. Né? Por vários fatores, por vários motivos, que né, dá para fazer um outro episódio só sobre isso. Mas se você for ver, essa velocidade acaba influenciando na vontade deles, né? Talvez. A nossa também, a gente quer resolver rápido. Mas a gente, por talvez experiência, né? A gente acaba... que tem um processo. Calma, vamos analisar tudo primeiro, depois a gente vai determinar isso. Porque senão a gente vai ser aquela pessoa, um terapeuta, né? Na parte da horta a gente tende a resolver rápido muitas coisas, mas tem outras que não pode ser. Senão você acaba tendo novas lesões, ou acaba tendo recidiva de outra coisa. E aí? Só porque eu resolvi rápido e devolvi, sei lá, um paciente para o esporte em pouquíssimo tempo, isso é benéfico? Nem sempre. Então a gente às vezes se depara com esses conflitos, né? Eu preciso ser rápido porque é a minha eficiência disso. Né? Sim. E aí tem uma coisa muito... e aí é bem complexo também, porque às vezes depende do paciente. O paciente fala, não, mas eu não quero isso, eu quero rápido. Aí você deixa ele ciente de que vai ter risco, mas ele quer aquilo. E aí? Como que você lida? É muito complicado, né, gente? Você expõe, mas daí tá submetido à vontade dele. Sim, com certeza. Né? É difícil. E é isso que também é difícil, eu acho, pra gente, nessa construção da carreira, entender, né? Agora eu já tô mais entendendo isso, né? Então, assim, o que aquela criança, o que aquela família quer? Eu acho que o mais importante é X, mas o pai e a mãe acham não, quer dizer, eu vou ficar fazendo X? Não sou eu. Você até vai fazer não é um X minha depois, vontade. Né? Mas o Z vem primeiro, né? E assim, claro, eu posso mostrar, olha, mas eu acho que para isso, Mas a decisão é sempre dele, né? Da mesma forma, se a decisão do paciente de continuar com você ou procurar outra pessoa também é dele, né? E a gente não tem que achar ruim por conta disso, né? Não, na verdade a gente tem que aprender a não sofrer com a decisão do outro. Exatamente. Né? Que é um negócio que é duro. Eu lembro até hoje um paciente, mas foi logo quando eu cheguei aqui em Dourados, faz tempinho, né? É uma paciente que a gente precisava instalar uma ventilação não invasiva.
porque ela já era uma paciente com doença neurológica, degenerativa, já estava com hipoxemia noturna, um pouco de hipoxemia diurna, a gente precisava colocar. E a família, assim, super, né, parceira. A gente tentou todos os tipos de máscara que tinham na época, todos, do mais barato ao mais caro. Eles alugaram o melhor aparelho que tinha e a paciente não aceitou, não interagiu, não conseguiu usar. E foi ficando daquele jeitinho, sabe? E ela foi a óbito, partiu sem suporte. Ela não autorizou traqueostomia, não queria de forma alguma, né? E foi assim, sabe? Mas assim, a família sofreu muito, né? E a gente tentou, eu chamei um outro colega pra ir, falei, vai que é comigo o negócio, né? Falei, ó, tem mais 2 colegas, liga, traz. Aí traz o cuidador que cuida do outro paciente, que o cuidador lá, né? Vai que ele consegue, porque ele era muito carinhoso, muito querido. Não, a paciente não aceitou nenhum modelo, nada. E aí você vai fazer o quê? Você tem que respeitar. Tem que respeitar. Aí a vida é dela, né? É ela que manda. E aí, aí a gente chega junto com a psicóloga conversando com a família sobre isso. Olha, a gente tentou tudo. Gente, olha aqui, vocês compraram, vocês alugaram o que a gente tem de melhor no Brasil. Vocês trouxeram de São Paulo o melhor equipamento que a gente tem. Né? A gente tem que aceitar que aquele indivíduo não quer a limitação dele. Falei, eu entendi muito dessas coisas com esses pacientes que eu não consegui resolver, sabe? Esses é que fazem a gente lembrar. Eu lembro dela, ainda tenho a memória do rostinho dela no quarto dela, na cama dela, ela gostava, ela queria um vaso sempre com flor natural, ela queria um quadro arrumado, sabe? Então ela gostava de escolher o que colocar no quarto dela. E ela partiu ali, no meio das coisinhas dela, do jeito que ela quis. Sabe? Mas é difícil para a família aceitar. Eu não estava aceitando, eu não aceitei. Porque você sabia que podia ser melhor. Podia. Eu me frustrei Mas muito. Mas era a sua vontade, não era dela. Exatamente. Não adianta. Eu me frustrei muito à época. Agora, hoje eu consigo entender. Né? Depois de ver isso acontecer muitas outras vezes, eu consigo entender. Né? Essa questão do indivíduo, não da minha meta. Mas isso é aquilo que você estava falando mesmo, é o tempo, né? É o tempo, é a maturidade, né? Muito. E, assim, essa questão a gente até discute muito, né? A questão da função para vocês é muito importante. Para nós, obviamente, também. Mas quando fala em neuropediatria, a gente sempre lembra dessa funcionalidade. E assim, dentro disso, o que você vê como desafio dentro da rotina, sabe? Qual que é o desafio maior dentro da sua rotina do consultório? Olha, o maior desafio que eu vejo, inclusive hoje na reunião a gente estava falando isso e a mãe que estava na reunião falou, ai, a gente e tal. É você fazer os pais entenderem que eles têm que dar autonomia e têm que dar independência para a criança. Porque quando a criança tem uma dificuldade, qualquer pai quer fazer de tudo pelos filhos. E quando uma criança tem uma dificuldade ali na função, os pais querem fazer por ela, né? Então, assim, o maior desafio que eu tenho em relação a isso é os pais entenderem que ele deixar o filho dele tentar fazer uma determinada coisa, amarrar um cadarço, por exemplo, sozinho, é amor também. Você não precisa fazer por ele. Você entende? E isso é muito. E a gente estava conversando sobre isso hoje cedo, foi muito bacana, porque a Fono que estava conversando com a gente falou assim: meu filho, ele tinha 7 anos e todo dia à noite, ele não tem nenhuma deficiência, mas ele ia lá, eu ia pra cama com ele ia dormir, eu ia lá na cama dele e eu ficava segurando o copo para ele tomar o leite. Aí todo mundo falava, mas ele pode segurar o copo sozinho? Sim, ele pode, mas era o meu momento com ele, de ficar ali, do meu carinho com ele. Então, assim, a gente tem que ter esse feeling de que tem coisas que os pais vão fazer porque eles querem estar ali cuidando. Então, assim, minha mãe vai servir uma comida para mim, não porque eu não sei me servir sozinha, mas porque ela quer ter esse cuidado. E a gente saber trabalhar com essa linha, porque é uma linha muito tênue, né, também. Então, e a gente conseguir conscientizar os pais, tudo bem, ó, tal coisa você pode fazer, mas isso você tem que dar oportunidade para ele fazer sozinho. E é muito, muito interessante, tem uma avaliação que eu aplico, que você consegue avaliar como que está o suporte dos pais para as coisas que as crianças fazem em casa, né? Por exemplo, as atividades de vida diária. E aí é muito bacana, porque tem mãe que a gente pergunta assim, tem lá na pergunta da avaliação, usa garfo e faca? Aí a mãe fala assim, a criança tem 8 anos. Eu não sei, eu nunca dei garfo e faca para ele.
Olha. E aí, deixou a criança manusear, né? Sim, então assim, porque eles estão tão naquela coisa do cuidado e tem que levar para 500 mil terapias, e aí quer fazer as coisas rápido para resolver, né? E a criança demora mais tempo para fazer. E aí, então tá bom, então na próxima a gente vai deixar assim e você vai começar agora a oferecer para ele. Uma semana depois volta para a devolutiva da avaliação. Joyce, eu dei o garfo e a faca para ele, ele tá comendo sozinho com o garfo e a faca. Eu não sabia que ele sabia. Isso é muito bom. É muito bacana, assim. Então, acho que esse é um desafio muito grande que eu tenho, dentro da minha prática. Dos pais darem um pouco mais de independência, mais de autonomia. Porque às vezes a criança tem condição de fazer, mas o pai e a mãe não sabem que ela tem condição. Porque está tão acostumado com as dificuldades que a criança tem que acha que ele não vai poder fazer. E aí, como que eu vou cruzar essa linha do carinho, do cuidado, que às vezes o pai e a mãe fazem por isso também, né? E tirar um pouco... Então, parece que o pai perde a autonomia, né? Pai e mãe vai perdendo um pouquinho da autonomia de algumas situações, né? Por isso que é importante aí a gente pensar, então eu tenho que olhar para essa família e pensar, será que é uma família que precisa, de repente, de um acompanhamento psicológico? Olha aí, tem que sair da caixa de novo. Eu tenho que saber observar isso, porque às vezes tem uma questão ali emocional que não está deixando esse pai dar mais autonomia para essa criança. Porque é interessante esse ponto que você falou, porque, olha só, né, eu fico lembrando, né, das histórias. Mas assim, a gente como pai e mãe, a gente tem essa vontade de querer resolver as coisas. Aí você coloca um pai e uma mãe que tem essas mesmas vontades com uma criança que tem uma necessidade especial, né? O medo, né, de deixar fazer deve ser muito mais intenso do medo de quem tem um filho que não precisa de uma necessidade especial necessariamente. Eu lembro de uma colega falando assim, né? A arte de ser mãe é tornar-se desnecessária. Gente, como esse trem é sofrido esse negócio. Como isso é difícil. Toda vez que a minha filha fala alguma coisa, eu lembro dela. Parece que ressoa a Karina na minha cabeça. Gente, e eu fico imaginando como isso deve ser difícil, porque é aquela linha tênue, né? De você dar o amor e o carinho, de você ter o seu momento, mas ao mesmo tempo deixá-lo ser ele. Sim. Isso deve ser mais difícil nessas crianças. Eu acho que é diferente do adulto que já teve uma habilidade e está perdendo. É uma forma de lidar. Agora a criança ela não tem, ela está desenvolvendo a habilidade. Isso. Né? Eu não tenho tanta experiência com criança assim, mas deve ser uma outra visão. Né? As crianças vêm muito rápido, para mim eu dou alta rápido, a parte respiratória é mais simples de resolver até, quando você não tem nenhuma doença específica. Né? Mas essa dela ir aprendendo e o pai deixar ela aprender e ela errar, e ela se frustrar, exatamente. Com uma necessidade especial deve ser mais difícil. E essa questão da frustração é outro ponto muito importante, que é um ponto de desafio muito grande pra gente, né? Sim. Porque a gente tem que a criança tem que ter um pouco de frustração, porque ela não pode ter sucesso o tempo inteiro na vida, porque a vida não vai ser sucesso o tempo inteiro. Né? Mas o quanto que eu posso deixar ela se frustrar e o quanto ela tem que ter sucesso. Então a gente tem que saber também dosar isso e mostrar para os pais que tem um pouquinho ali que ela pode errar sim, que tá tudo bem, tá tudo certo. Faz parte de todo o processo, faz parte da vida, é natural. Né? Eu acho que esse é um desafio. Assim, para mim o maior desafio é esse, assim, de eu consegui olhar para os pais, né, eu falando da minha atuação, porque os pais que estão ali com mais desejos, a criança ela tem desejos, sim, a gente olha para os desejos delas, mas a gente sabe exatamente quais são os desejos delas, porque elas mostram isso com muita facilidade, né? Os pais às vezes têm um pouco mais de dificuldade, né? Porque eles querem um monte de coisa, né? A criança quer, a criança quer o quê? Ela quer brincar e ser feliz, né? Então, principalmente brincar, né? Principalmente assim, brincar. E a gente também tem que brincar junto, né? Que é outro desafio para mim, né? Enquanto adulta, de virar um pouco criança ali para brincar junto também, né? E você ensinar os pais também a deixarem um pouco das adultices da vida, eu falo assim. E virar um pouco criança ali, né? Junto. Para trazer a terapia para esse lado, não tão metódico, né? Mas mais divertido da vida, para na verdade... Porque a criança, quando ela aprende assim, né?
Deve ser muito legal. Eu tô imaginando a Lady. É que assim, depois... Gente, quem legal. entra lá na clínica às vezes fala assim, gente, esse povo é tudo doido. É uma gritando do lado, outra gritando do outro. Não, e tem a sua sala que é cheia de coisa, né? Sim. E é um monte de coisa legal que eu já vi. Eu vejo os vídeos, né, direto. Eu falei, solta ali, ela não, deixa ela de ir lá fácil. Nossa, não tem erro. Fica facinho. Até a gente. Hoje a mamãe tava falando, a mãe da paciente comentando, nossa, quando eu vou lá, eu que fico falando pra minha filha, ai, vamos lá na tirolesa. Vamos lá, né? Vamos aí ela não quer ir, eu quero ir na tirolesa, porque às vezes a gente coloca as mães pra estar ali brincando junto também, porque elas têm que aprender, né? Que é aquilo que a gente tava falando, os familiares têm que acompanhar também pra eles saberem o que fazer no momento que não tiver o terapeuta ali, né? Porque é aquilo, né? A gente fica ali 1 hora por dia, às vezes 2, 3 vezes por semana e todo o restante. Né? A terapia não para, ela tem que continuar. Né? Porque é lá fora que a vida acontece. A vida não acontece dentro da sala de terapia. Ali você está tentando preparar ela para as adversidades lá de fora, né? A gente fala, né? Se a gente tem que ter ferramentas, a gente está entregando ferramentas para aquela família poder fazer isso na vida, né? Com certeza. Eu acho que você falou de ser mãe, tornar-se desnecessária. A carinha, eu acho. Então acho que a gente terapeuta também, por um certo lado, pelo menos na minha área, assim, a gente tem que se tornar desnecessária. Não, eu não preciso mais daquela terapeuta para fazer tal coisa, eu consigo fazer sozinho. E essa é a intenção do teu trabalho também. Exatamente. E é assim que a gente fica feliz, né? Exatamente. Quando a gente ouve uma mãe falando, nossa, ele conseguiu o banheiro sozinho, se limpou sozinho, você fala, legal, perfeito, era isso que a gente queria, né? Uma coisa simples, mas que para alguns pais tem um significado enorme. Né? E pra gente também tem um significado muito grande. Né? Acompanha muito de perto. E eu acho que acaba até entendendo muito do sofrimento dos pais. Sim. Porque talvez o desafio, né, olhando também, é lidar com as adversidades que os pais trazem. Sim. Porque aí moldar eles para que possa colocar eles, vamos colocar aptos, né, para enfrentar os desafios junto com a criança, também não deve ser muito fácil. Não. É uma tarefa e tanto, assim. Nossa. É melhor não ficar pensando muito, né? Não. É um pedaço da terapia. É um pedaço, mas é muito gostoso, assim, sabe? E quando né, a gente tá conversando aqui, é tão gostoso, porque a gente vai falando, a gente vai falando, nossa, a gente vai se dando conta do tanto de coisa legal que a gente faz, do tanto de coisa legal que a gente aprende. Sim. E eu falo assim, eu aprendo muito com os pais também, porque tem muita coisa que eles sabem muito mais do filho deles do que a gente. Claro. Eles estão ali todo dia, não sou eu que estou ali. Então, às vezes, né, um outro desafio, tem vários, né? Vou falar só mais esse. Um outro desafio, assim, você dá uma tarefa, né, para os pais fazerem ali, e você dá aquela tarefa e você pensa na sua cabeça que aquilo vai ser fácil. Porque você sabe fazer daquela forma. E aí o pai e a mãe vão tentar reproduzir. E a gente tem que ter na cabeça que eles não têm a mesma técnica, digamos assim, que a gente. E às vezes não vai funcionar. Igualzinho, né? Igualzinho. Não saber gerenciar durante. Né? E às vezes eles falam assim, mas você falou para fazer, mas eu fiz de tal jeito e funcionou melhor. E eu tenho que, né, me recolher minha insignificância e falar, perfeito. Ótimo. Tudo bem, não foi do jeito que eu quis? Não foi, mas foi melhor. Quem sabe eu dei aquela ideia e a partir daquela ideia ele teve uma outra que funcionou melhor para aquela criança, né? E a gente tem que saber reconhecer isso também. E até se adaptar a isso, né? De alguma forma. E às vezes você pega, assim, tem muitas estratégias que às vezes os pais usam e falam, eu usei tal coisa, funcionou. Eu falo, olha só, quem sabe para tal criança eu posso usar a mesma estratégia. Aí vem aquela questão, vou avaliar para saber se seria viável. Às vezes é viável, com adaptações, às vezes sem, ou às vezes não é viável, mas a gente aprende muito, né? Essa é a beleza, né, da troca. Sim. Né? Aí que tá. A nossa profissão, você coloca lá, a profissão da saúde, mas na verdade, né, a nossa profissão é tão humana, né? É tão da área humana. É da vida, né? É da vida, porque a gente lida com coisas que são tão... Né, a função de um indivíduo, né, é uma coisa que assim, às vezes eu paro pensando, né, eu trabalho com a respiração, né, eu sempre lembro, respiração, vida, respiração, não respira, morreu, né, quando o paciente fala que está sentindo falta de ar,
Né? Eu falo, esse looping mental já vem na hora, porque se ele está sentindo falta de ar, ele está sofrendo, né? Então, é a mesma coisa, Sim. A gente lida com essas coisas todos os dias ali, e com o tempo a gente tem que aprender a lidar com vamos dizer assim, né? Como que a gente pode dizer, né? O fator humano da coisa, Sim. né? Eu acho que é isso que é o bonito, a gente aprendendo ao longo da vida a lidar com esse fator humano. Né? Eu acho que isso faz da profissão trazer o que a gente tem nas evidências científicas para a prática daquele indivíduo real na sua frente. Sim. Porque se a gente não sabe ler o fator humano, a gente se perde em tantas ferramentas, em tantos métodos de avaliação, em tantos métodos de tratamento. Né? Pelo menos eu penso que é o fator humano que me mantém conectado ao paciente daquele dia, aquela pessoa. Né? Não é só o que está escrito Eu não tenho nada, né? Eu adoro ler uma meta-análise quando tem, só que eu adoro ler um artigo de fisiologia básica, né? Então eu gosto dos dois, das duas pontas da pirâmide, né? Igual a gente falou outro dia. Né? E você se permitir mudar também, né? Exato. Eu tô usando algo aqui que tá dando certo, mas, pô, peraí, tem um negócio ali que eu vi. Nossa, pode ser que isso seja bacana, vou tentar usar. Exatamente. Você não ficar preso só naquilo que você aprendeu e pronto, né? Mesmo que aquilo seja a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Muito legal. Mas que gostoso, né? Ixi. Nossa, como a gente fala, né? Ó, se deixar, a gente Nós fala... vamos até amanhã aqui. Vamos encerrar por hoje? Vamos. Depois a gente continua essa conversa. Beleza. Então, Joyce, obrigado. Eu que agradeço, gente. Adorei a conversa. Muito bom. É muito bom a gente sempre trocar essas experiências. Muito obrigada. Eu que tenho que agradecer, porque eu acho que eu aprendi um pouco mais hoje. Né? Porque quando a gente conversa, a gente troca ideia, a gente aprende com o outro e a gente aprende com aquilo que a gente fala, porque tem coisa que parece que tá guardadinha lá, né? E aí, quando você vai conversar com outra pessoa, aquilo fala, a gente tem altos insights, assim. Eu, pelo menos, isso acontece muito comigo, né? Não, direto. Então... Assim, a gente sempre conversa, né? Então, a gente sempre levanta pontos assim, e fala, poxa vida, olha isso aqui, eu não tinha pensado assim. Mas esse é o motivo desse podcast. Gente. A gente vem das conversas para trazer as conversas para vocês aqui, né? E agradecer a todo mundo que está ouvindo, né, até agora também, porque a gente falou bastante, então, muito obrigada. Pertinho de uma hora já tem. Obrigada, gente. Pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.